Olá, hoje eu quero conversar com você sobre dois assuntos. Dois assuntos que são assim bastante polêmicos. Eu tenho prestado bastante atenção e vejo que nós, de maneira geral, temos dificuldade de entender. O primeiro é sobre o abuso da graça. Eu posso ou não abusar da graça? Aquela graça que Jesus nos deu, que nós sempre estamos falando, nós vivemos hoje na graça, não na lei. Será que eu posso abusar dessa graça? Eu entendo a graça da seguinte forma: imagine que eu te dou um relógio e esse relógio tem várias funções. Você pode receber mensagem no celular, do celular no relógio. Você pode fazer várias coisas, usar o relógio de várias maneiras. Porém, eu te falo assim: olha, eu te dou o relógio, mas você vai usar ele só na função analógica. Você não pode nem usar o mostrador digital. Ou seja, eu estou te dando um relógio restringindo a maneira que você vai utilizar ele. Isso para mim não é um presente, não é um presente de graça totalmente. A mesma coisa acontece com nós seres humanos hoje no quesito graça. Ah não, se você abusar da graça, você vai ser condenado, não tem perdão, enfim. Acabei de falar não tem perdão, mas espera aí. Então quer dizer que o perdão de Deus ele é limitado? Ou seja, eu vou cometer pecado uma vez, vou pedir perdão, Deus me perdoa. Cometo pecado mais uma vez, Deus me perdoa. Cometo pecado de novo, Deus me perdoa. E assim vai acontecendo todos os dias, porque segundo o meu entendimento, todos os dias a gente comete pecado. E aí, será que tem limite para o perdão de Deus? O perdão de Deus é limitado, espera aí. Se eu pecar tanto, vai chegar um momento que Deus vai falar: não, para aí, para tudo, você não está entendendo. Não, eu não te perdoo mais. Eu me lembro, se não me engano, Jesus falou assim, perguntaram a ele quantas vezes a gente deve perdoar. E ele falou: não digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Se nós que somos maus, cheios de falhas, Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, significa que é um número muito alto. Então será que o perdão de Deus ele é limitado? Ou seja, então vai chegar um momento que eu vou pecar e Deus não vai me perdoar mais? Aí eu não entendo como graça. Ou seja, eu não vejo nenhum texto na Bíblia que diz assim que eu não posso abusar da graça. Eu vejo o texto na Bíblia dizendo que eu devo sim evitar o pecado, mas daí já não está mais ligado com salvação, porque a salvação minha está garantida na cruz, quando Jesus gritou: Tetelestai! Está consumado! Esse Tetelestai ele foi completo, ele não tem limite. Porém, agora vai ser como resposta de amor a esse Tetelestai, a essa graça, que eu vou tentar não pecar. Mas eu vou cair, vou pecar, não tem como, nós vamos fazer, porque está na nossa essência pecaminosa de cometer pecados. Agora vem a segunda questão: mas e aí, eu posso repetir pecado? Puxa vida, se eu disser que não, se eu disser, né, que eu não posso repetir pecados, então não posso repetir pecados. Aí eu estou entrando em outra paranoia, porque peraí, se o ano tem 365 dias, e eu entendo que todos os dias eu cometo pecado, como que funciona isso? Então eu tenho que cometer 365 pecados diferentes. Se eu cometesse um só por dia, mas eu estou cometendo pecado quase a todo momento. Então nós precisamos entender que é impossível. É impossível, é uma utopia nós querermos pensar que nós não vamos repetir pecado. É utópico pensar assim. E aí, se eu disser que eu não vou repetir pecado, eu estou mentindo para mim mesmo. Já é outro pecado, só de dizer que eu não faço isso. Então não existe como. Agora, se eu dissesse não, mas eu não posso repetir pecados, então peraí, em um ano eu vou cometer no mínimo 350 pecados diferentes, e aí 2 anos já deu 700. Meu Deus, quanto pecado diferente um do outro, aí piorou a situação, você está entendendo? Então cada um tem que reconhecer que nós temos os nossos pontos fracos,
que nós somos sim pecadores e que nós repetimos sim pecado. O que nós precisamos entender sobre a graça é o seguinte: a questão morte, todos nós pecadores, nós somos condenados, e essa questão morte foi resolvida na cruz do Calvário, quando ele gritou tetelestai, ele perdoou o meu e o seu pecado. E a questão consequência, nós precisamos separar. Então, peraí, os meus pecados vão gerar uma consequência. Se é no adultério, vai gerar alguma consequência. Se é na inveja, note que ninguém assume que é invejoso. Ah não, eu sou glutão, eu sou guloso, mas invejoso, ninguém assume que é invejoso. Então não existe diferenças de pecados. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esses dois assuntos. É bom a gente refletir nessas coisas e parar com esse legalismo, com essa falsa ideia de que o pecado não tem perdão. Pera aí, cara, para mim a cruz é suficiente, eu não preciso de mais nada além da cruz. E eu só tenho que me preocupar assim com a consequência dos meus pecados, que vão trazer resultados aqui e não de condenação. Não está ligado à condenação. Ou tem algum pecado que a cruz lá não foi suficiente, o tetelestai não foi suficiente? Pense nisso, fica na paz e Deus abençoe.